mexe o site também. Porque aqui ela não liga, né? Olha que bonitinho o coletinho apertado dele, ó. Fica rabiando no final. Ai. Dá um salve aí pros caras do canal aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tatu. Estamos saindo aqui de Embu das Artes e vamos até Curitiba. Sábado com sol meio desconfiado, meio confiado ou meio desconfiado, depende muito da visão. E vambora. Haddock de Teneré, Roger de Triumph, Clayton de Teneré e Edmar de Harley. E eu na famosa Shadow 600. Partiu Curitiba! É isso aí, pessoal. Galera, falando um pouco... Hoje eu vou falar um pouco sobre o comportamento da Shadow na estrada. Nada melhor que estar na estrada para poder falar sobre isso, né? Bom, a gente tá ali numa tocada aqui, né? De 100 por hora, 110 mais ou menos, né? E, cara, ela mantém um giro relativamente médio, né? Aqui eu tenho folga no acelerador para poder dar uma puxada a mais se eu quiser, né? Por exemplo, eles estão numa distância ali, ó, né? E vamos imaginar que tem um caminhão atrás de mim me apressando, né? Então mesmo mantendo a 100, eu tenho um acelerador, ó. Quer ver? Chegou 120 fácil, ó. E aí eu retomo fácil. Então essas retomadas da moto na estrada é que são muito importantes, né? Porque às vezes tem um caminhão atrás de você te apressando e tal, querendo te empurrar, porque na prática eles têm que andar aqui, ó, 60 por hora, né? Mas eles não andam a 60 por hora, isso é um fato, né? Enfim, também não tem como andar com um veículo desse tamanho aí, né? Não os critico, né? Mas é sempre bom você ter uma folga na aceleração para você conseguir retomar bem, né? A moto de reposição, né? Então isso a Shadow 600 ela proporciona muito bem, né? Falando de... Agora, isso na parte de torque, né? Se eu for mencionar em relação ao comportamento dela, ela por se tratar de uma moto pesada, né? Ela se comporta muito bem, seja nas curvas, né? Seja, por exemplo, se você... Quem já viajou muito de moto pequena, né? Quando você passa do lado de um caminhão, às vezes dá aquela balançada e tal, é complicado, né? No caso da Shadow, ela por se tratar de uma moto mais pesada, então você tem uma... como que eu posso te falar? Ela não balança muito, né? Se comparado a motos menores. Você tem um peso maior do lado, então ele fica bem menos sensível a qualquer variação de ar na sua frente, né? Então ela é um pouco mais difícil de balançar. Comigo ainda nunca aconteceu, né? Se você tem uma Shadow 600, você tem uma moto maior de maior cilindrada aí, coloca nos comentários aí, né? Já aconteceu com você, passar do lado do caminhão, ela dá aquela balançada e tal? Comenta aí, né? Então você tem uma firmeza maior na moto, né? Você tem uma moto que ela firma melhor na estrada, né? Se trata de uma moto pesada, a aerodinâmica dela é bem legal, né? Então ela tem um comportamento muito legal, né? Falando um pouco de consumo agora, qual que é o consumo dela? Eu tô calculando o consumo na minha moto aqui nessa viagem aqui. Ela tá dando mais ou menos 19,5 na estrada, né? 19,5. Quando eu tô passando gasolina comum, certinho, tô fazendo uma tocada às vezes que precisa de retomada, né? Eu não tô andando em modo econômico, tão econômico, tô andando médio,
né? Por exemplo, aqui eu já deixo acelerando, né? Se você tiver uma tocada mais tranquila, acredito que ela deve fazer mais. Mas como eu sempre andei alto com ela, eu sempre andei numa tocada maior, então eu tenho uma autonomia menor, né? Então eu estou colocando aí na faixa de 19,5 mais ou menos. Qual que é o consumo de vocês aí? Comenta aí, coloca aí nos comentários aí do consumo da moto de vocês aí, beleza? Falando um pouco da minha utilização da moto, eu utilizo a moto mais para final de semana, né? Eu tenho uma Intruder 125 que eu uso para ir trabalhar, que eu uso para fazer os corres, precisa ir em algum lugar, tal. Eu tenho a Trudinha, que é uma moto que é pau para toda a obra, não dá nem para questionar isso, né? E aí eu uso ela pro dia a dia, né? É uma moto muito bacana que eu gosto demais, né? E então, assim, para uso do final de semana é uma moto que vai gastar um pouco mais, né, em relação a outras motos. As coisas são um pouco mais caras, né? Por exemplo, para poder fazer a troca do óleo, se você não tem o terceiro litro, se você tem um litro vazio, você precisa comprar 3, caso você vai trocar óleo filtro, né? Então você precisa comprar 3 litros de óleo. O filtro de óleo dela é da Hornet, né? Então, assim, na troca de óleo aí, você vai gastar em média aí uns 150 reais. Não, 150 não, uns 180 reais. Se colocar aí 3 litros de óleo, a cada uma 50 conto, mais o filtro aí, que é 40 reais, é mais ou menos isso daí, uns 190 reais, 200 conto, né? Essa vai ser a média do que você vai gastar em relação à troca de óleo aí da moto, né? No decorrer da viagem eu vou comentando mais aí sobre o consumo, sobre os pontos positivos, pontos negativos da moto, né? Lá mais pra frente, quando a gente tiver um pouco mais pra frente, aí eu falo mais aí sobre a motoca, alguma coisa que eu lembrar aí, beleza? No demais, acompanha a viagem aí, que tá bem legal.